Graça e paz, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto. E hoje eu estou animado, hein, gente, porque nós estamos finalizando a nossa última aula sobre a série que a gente começou sobre como descobrir a vontade de Deus. Então sejam todos muito bem-vindos e acompanhem aqui como a gente vai finalizar essa série de aulas. Bem, semana passada a gente começou falando de fato o que é fazer a vontade de Deus. Nós falamos que primeiro, se a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente deve obedecer a Bíblia. A gente deve ler, entender e obedecê-la. Porque aqui Deus colocou todos os preceitos que Ele gostaria que a gente seguisse. Depois a gente viu que existem algumas questões que a Bíblia ela não traz uma resposta certa para nós. Isso porque Deus ele nos dá liberdade de escolha para fazer nossas escolhas, então, de acordo com nossos gostos pessoais, a nossa individualidade. Mas também a gente viu que isso é para que a gente amadureça, tanto em responsabilidade quanto em tomada de decisões. Deus ele quer que a gente tome decisões e que a gente cresça com isso. Depois a gente viu também um terceiro princípio para fazer a vontade de Deus, que é o princípio da sabedoria. E o princípio da sabedoria, como o nome já diz, fala para nós buscarmos sabedoria. Primeiro porque Deus é o dono de toda a sabedoria e toda a sabedoria vem dele. Então ele fala assim: filhos, busquem sabedoria para vocês fazerem escolhas melhores e fazer a minha vontade. Bem, gente, então a gente vai abordar um pouquinho mais hoje sobre sabedoria. Vamos hoje também ver o quarto princípio para fazer a vontade de Deus. E vamos finalizar dando alguns exemplos práticos, como aplicar esses princípios em questões práticas da nossa vida. Mas antes de mais nada, galera, antes de a gente então começar a nossa aula, acompanhe comigo numa oração. Pai querido, meu Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por esse culto, por estarmos aqui reunidos hoje, Pai. Obrigado pela internet que nos possibilitou, então, essa conexão, Pai. E que essa mensagem seja levada para muitas e muitas pessoas. Que elas possam, Pai, entender um pouquinho mais sobre a Tua vontade, como fazê-la e como buscá-la. E que a gente possa se aproximar mais de Ti, Senhor, com isso. Senhor, abra o nosso coração, o nosso entendimento nessa aula que vamos ter agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu te peço, eu te agradeço, Pai. Amém e amém. Bem, gente, terminamos a aula passada falando o que é sabedoria para nós cristãos. E sabedoria para nós cristãos é a gente conseguir avaliar dentro das nossas opções aquilo que é mais valioso espiritualmente para nós, que é Deus. Então, quando a gente vai tomar decisões, a gente vai ver como cristãos onde eu me aproximo mais de Deus, onde eu posso exercer mais os meus dons espirituais, qual dos caminhos eu vou conseguir crescer mais espiritualmente. Porque veja bem, se para nós cristãos Deus é aquilo que é mais importante para nós, não faz sentido nenhum a gente buscar caminhos que leve ao contrário do caminho de Deus, certo? Então, sempre a gente vai focar onde Deus está, não onde Deus está, mas onde nós podemos chegar mais próximos de Deus. Essa que é a questão. E bem, e hoje, para complementar, a gente vai ver então como buscar sabedoria. Então a gente viu semana passada o que é sabedoria e hoje vamos continuar dizendo como buscá-la. E bem, primeira coisa que eu preciso explicar aqui para nós, antes da gente começar a ver aqui, é o seguinte: mesmo que Deus não fale com uma voz audível para nós, Deus está ativamente em todos os processos de obtenção de sabedoria que a gente vai ver aqui agora. Então, mesmo que Deus não esteja diretamente falando com nós, Ele está no meio, através do Espírito, atuando nas circunstâncias e atuando em nós também, para que nós consigamos ter mais sabedoria, para tomar escolhas, tomar decisões. Bem, então olha só o que diz em Tiago 5, que vai nos falar qual que é a primeira maneira que a gente pode buscar sabedoria.
Tiago 5 diz assim, então: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Bem, aqui nesse versículo a gente vê que a primeira maneira, então, que a gente deveria buscar sabedoria é orando. Porque se a gente sabe que Deus é o princípio de toda sabedoria, seria muito sábio, então, que a gente pedisse para Ele ajuda, para que Ele pudesse, então, nos guiar, nos direcionar, nos dar mais sabedoria para fazer escolhas. Então, a primeira coisa, para buscar mais sabedoria, ore mais, converse mais com o Papai do Céu. E a segunda coisa, onde podemos buscar mais sabedoria também, é através da nossa Bíblia. Então, mais uma vez, apontando para que nós lemos nossa Bíblia mais e a gente vai ser mais sábio e vai fazer mais a vontade de Deus. Isso porque, galera, então a Bíblia é a palavra de Deus. Então aqui está escrito tudo o que Ele gostaria que a gente soubesse e também tem muitas histórias aqui de pessoas que tanto foram sábias como de pessoas que foram tolas. Então a gente pode aprender muito com essas histórias da Bíblia e sermos mais sábios com isso. Aliás, eu tenho uma indicação para vocês, porque na Bíblia existem 5 livros que são chamados livros de sabedoria, onde você pode buscar mais diretamente conselhos mais práticos sobre sabedoria. Então a recomendação para vocês é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Esses 5 livros, então, são chamados livros de sabedoria. E bem, uma outra forma de nós buscarmos sabedoria é através de livros, aulas, cursos. Querendo ou não, galera, nós aprendemos muito na nossa sociedade com isso. Então é uma forma de se obter sabedoria também. Sabe, geralmente livros, cursos são dados por pessoas que entendem do assunto, têm experiência no assunto, então nós podemos aprender muito com essas pessoas e sermos mais sábias. Assim, a gente vai dar um pouquinho mais de crédito para aqueles autores, para aqueles cursos que são cristãos, não é mesmo? Porque nós somos cristãos e a gente sabe que isso busca, né? Os autores vão buscar mais fazer a vontade de Deus, né? Mas também, galera, não quero limitar só a coisas cristãs. Autores não cristãos também têm muito a nos ensinar. Isso porque, galera, Deus ele pode usar qualquer pessoa para nos ensinar algo. Por exemplo, a gente tem na Bíblia um relato de que Deus usou uma mula para ensinar uma pessoa. Como Deus não vai usar uma outra pessoa para nos ensinar? Isso é fato, então nós podemos aprender com várias pessoas, e mesmo que não sejam cristãos, porque no mundo está cheio de verdades sobre Deus, mas a gente precisa ser sábio para conseguir diferenciar aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Mas também é uma ótima indicação aí, livros, cursos e aulas para nós obtermos mais sabedoria. E por último, conselhos. Conselhos também são ótimos para nós obtermos sabedoria. Olha o que diz lá em Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, galera, com esse versículo a gente consegue ver, e como muitos outros na Bíblia, nós conseguimos ver que também podemos ser sábios através de conselhos. Porque pessoas têm pontos diferentes, têm experiências diferentes, vivências diferentes, e nós, com certeza, podemos aprender mais com outras pessoas. Pensa assim, por exemplo, os seus pais. Seus pais, com certeza, têm áreas da sua vida que eles sabem mais do que você. Pense nos seus amigos ou pessoas próximas a você. Geralmente eles sabem coisas, eles conseguem ver coisas que nós não estamos conseguindo ver em nós mesmos. Ou ainda, no mundo está repleto de gente que tiveram experiências que nós vamos passar. Então é sábio que a gente pergunte para essas pessoas como nós podemos agir,
como nós podemos tomar decisões. É sábio pedir conselhos. Mas eu também preciso explicar uma coisa aqui, galera. Conselho não é mandamento. Isso quer dizer que não é porque muitas pessoas me dão conselhos que eu tenho que acatar a esses conselhos que elas me dão. Eu tenho que ser sábio, eu que tenho que ter o discernimento de escolher. Bom, será que eu vou aplicar esse conselho que eu recebi ou não? Então aí vai de você. Então ore, peça por discernimento. E você é que vai escolher então se você vai seguir o conselho ou não. Porque no final das contas, é sua responsabilidade ainda se você for seguir o conselho de alguém. Então, conselho não é regra, fica à vontade para você escolher se você quer seguir ou não, mas isso também é da sua responsabilidade no final das contas, se você quer seguir ou não. Bem, gente, então são essas 4 coisas como nós podemos obter mais sabedoria. Através de oração, Bíblia, cursos, aulas e livros e conselhos de pessoas. E agora, eu queria explicar uma coisa para nós, que é o seguinte. Depois de a gente ver então todas essas questões de sabedoria e como nós podemos tomar decisões mais sábias, eu preciso explicar uma coisa para nós. Não é porque eu vou seguir a vontade de Deus e vou fazer escolhas sábias que eu vou sempre acertar. Sim, galera, mesmo nós seguindo a vontade de Deus, mesmo nós seguindo todos esses conselhos de sabedoria, nós podemos errar, nós podemos ter uma vida, às vezes, com fases ruins, com problemas, nós podemos sofrer. Sim, galera, isso porque na Bíblia não fala nada que se a gente fizer a vontade de Deus, a gente vai ser perfeito. Além disso, pense comigo, galera, existem tantas coisas ao nosso redor que a gente não controla, ou que depende dos outros, ou depende de circunstâncias, que não tem a gente controlar então. Então, galera, às vezes vai acontecer, nós vamos errar mesmo buscando sabedoria. E eu quero explicar uma coisa para vocês, então, que não é bíblico que nós pensemos que, então, dessa questão, né? Se eu fizer a vontade de Deus, eu vou ser perfeito, eu vou ter uma vida perfeita. Não, galera, ainda estamos suscetíveis a erro. E, na verdade, Deus usa o erro para nos ensinar mais, para fazermos mais sábios. É isso aí, galera. O erro pode ensinar muito para nós, pode nos dar mais força, pode nos dar mais sabedoria, pode nos fazer aproximar mais de Deus, aproximar mais da graça de Deus. Então, o erro faz parte da vida cristã também, galera. E assim, uma pessoa sábia não é uma pessoa que necessariamente não tem problemas, mas uma pessoa sábia é aquela pessoa que evita os problemas quando ela pode, mas ela lida bem com os problemas quando eles acontecem. Então a pergunta aqui é: como você vai lidar com os problemas quando eles acontecerem? Você vai estar firme e forte em Deus, sabendo que isso também é para o seu bem, que isso também vai te ensinar algo? Ou você vai simplesmente desabar na hora que o erro acontecer, que os problemas vier? Isso não é ser sábio. Sábio é você então conseguir lidar bem com os problemas e a conseguir aprender com isso. Fechou, galera? E bem, se você ficou então um pouquinho desconfortável com essas últimas coisas que eu falei sobre erro, ou que nós vamos talvez sofrer mesmo fazendo a vontade de Deus, o 4º princípio nos ajuda a ter mais paz quando a gente toma decisões. E o 4º princípio é o princípio da confiança. E o princípio da confiança, como já diz também, muito autoexplicativo, vai nos dizer para confiarmos em Deus. Porque Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. E nem os erros podem impedir Deus de trabalhar grandiosamente, maravilhosamente na nossa vida. Olha só o que diz a Escritura em Romanos 8, 28.
Essa é muito famosa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, galera, Deus, ele trabalha em todas as coisas, em todas as circunstâncias, mesmo nas boas, mesmo nas ruins, para fazermos a gente prosperar, para fazer a gente crescer. E Ele está no controle de tudo. Então nós precisamos confiar nisso. E o princípio da confiança também nos traz uma questão que é o seguinte: nem mesmo os nossos próprios erros, nem mesmo os nossos pecados podem impedir os planos bons de Deus. Uau! Isso é lindo, né, gente? A gente não pode, nem que a gente quisesse, a gente pode impedir os planos bons de Deus de acontecer. E essa é a grandeza, e essa é a beleza da soberania de Deus. Deus, no final das contas, sempre vai fazer a vontade dele, sempre vai prevalecer. Então, se a gente vai estar junto com Deus, a gente vai estar, sim, nos planos dele e vai estar obedecendo e participando dessa vontade dele. Agora que nós vimos um pouco de todos esses princípios, a gente viu todos aqui até agora, a gente consegue perceber que o caminho de fazer a vontade de Deus é um caminho que não é que nós deixamos Deus tomar escolhas por nós, mas nós tomamos escolhas com Deus junto conosco. Então Deus quer que nós façamos escolhas. E Deus quer sim que a gente passe por desafios, porque esse caminho de fazer a vontade de Deus, então, é um caminho de confiança, é um caminho de perseverança, de crescimento, de amadurecimento, de responsabilidade. Deus, ele quer sim que nós passemos por tudo isso e que nós cresçamos. No final das contas, Deus está muito interessado então na nossa santificação e no nosso crescimento. E assim, muitas pessoas também entendem errado, né, essa vontade de Deus, achando que então vão ter uma vida tranquila fazendo isso, vão sofrer menos, sei lá, vão ter sucesso e tudo mais. Mas o caminho de fazer a vontade de Deus, galera, é um caminho de felicidade, com certeza, mas é uma felicidade que vem não pelas coisas que acontecem na nossa vida, mas é um caminho de ser feliz apesar das coisas que acontecem, porque a gente vai estar com Deus. Então olha só que interessante, o caminho de felicidade com Deus não é ser feliz pelas coisas que acontecem, porque senão qualquer coisinha ruim que acontecesse a gente ia ficar então infeliz. Mas o caminho de felicidade com Deus é ser feliz apesar das coisas que acontecem, porque nós vamos estar com Deus. Fechou? E bem, é muito diferente do que a gente imagina fazer a vontade de Deus, não é mesmo? Mas eu espero que tenha ajudado você a saber dessas coisas. Particularmente ajudou muito a mim entender e estudar sobre esse assunto. Para quem não sabe, semana passada, para quem lembra, na verdade, semana passada eu comentei um pouquinho de algumas dúvidas que eu tinha quando eu comecei a estudar esse assunto. Queria saber onde eu iria morar, o que eu iria fazer no futuro, onde trabalhar. E então essas coisas vieram, né, me tomaram insegurança, tomaram ansiedade. E assim, galera, quando eu estudei esse tema, eu falei, uau, que incrível, agora eu entendi a vontade de Deus para mim. Ele quer que eu faça escolhas. Ele quer, não é que ele quer tomar decisões por mim, não. Ele quer que eu faça escolhas. E ele quer que eu fique confiante de que ele está ali de backup, ele está ali para nos ajudar se algo acontecer de errado. Então, é um caminho que nós fazemos escolhas, mas nós confiamos que Deus está conosco quando a gente toma essas decisões. Então, assim, depois de ver todo esse tema, eu me senti, assim, muito mais próximo de Deus. Eu me senti agora sabendo mais do caráter de Deus,
como Ele age conosco, como Ele interage com a gente e qual que é a vontade dEle para nós. Então me ensinou muita coisa e eu espero que tenha te ensinado também a estar mais próximo de Deus esse assunto. E bem, eu quero fazer um resumão aqui agora então, para a gente pegar quais são os 4 princípios, falar um resumão aqui então para a gente entender a vontade de Deus. Primeiro princípio, que é o princípio da obediência. Vai falar para a gente então que toda a vontade que Deus quer para a gente está escrito na Bíblia. Então é nosso papel ler, entender e obedecer a Bíblia. Esse é o primeiro mandamento, é assim que a gente vai buscar as primeiras fontes de como fazer a vontade de Deus. Segundo, depois que a gente não viu nada escrito na Bíblia, quer dizer que então Deus nos deu liberdade da gente escolher qual decisão a gente quer tomar. Então a gente tem essa liberdade. E a gente vai tomar essas escolhas, sim, de acordo com nossos gostos pessoais, de acordo com a nossa individualidade. A gente sabe também que isso é para que a gente cresça em responsabilidade e maturidade. Mas a gente sabe também que aí vem o terceiro princípio, que é o princípio da sabedoria, que vai nos ajudar a fazer escolhas melhores. A gente viu então que Deus quer que nós sejamos sábios e que a gente então tome decisões melhores para a nossa vida. Mas a gente sabe que mesmo tomando decisões sábias, a gente vai errar, vamos passar por dificuldades. E aí então que vem o quarto princípio, confie. Princípio da confiança. Confie em Deus, que Ele está do seu lado, que nem os seus erros podem impedir os bons planos de Deus para a sua vida. Então esse é o caminho de Deus, esse é o caminho de fazer a vontade de Deus, galera. É um caminho, como a gente viu, de perseverança, é um caminho de confiança, ter fé em Deus, crescer em maturidade, em responsabilidade e, acima de tudo, que todas essas coisas cooperem para nossa santificação, que também é da vontade de Deus, que nós sejamos cada vez mais santos. E bem, galera, a partir de agora, eu gostaria que a gente pudesse aplicar esses conceitos que a gente viu até agora da vontade de Deus em situações importantes da nossa vida. Eu separei 3 principais aqui que muita gente passa por dúvidas nessas áreas, que é a questão de igreja, namoro / casamento e emprego / faculdade. Essas 3 áreas eu acho que são as principais, onde pessoas têm muitas dúvidas. E eu quero te encorajar, mesmo que você não tenha dúvida nessas áreas, talvez você é uma pessoa que já passou por essas dúvidas, hoje está tranquilão quanto a isso, mas eu quero te encorajar a continuar prestando atenção na aula, porque também serve para você essas coisas que eu vou dizer agora. Porque ao nosso redor existem pessoas a todo momento que estão com dúvidas nessas questões. Pode ser filhos, netos, algum parente, pode ser algum amigo ou pessoas próximas a nós que têm buscado saber mais sobre essas questões e têm dúvidas nessas áreas. Então, saber como aconselhar também é ser sábio. Então, preste atenção também aqui na aula, mesmo que você não tiver dúvida, para que você também possa dar ótimos conselhos quando alguém vier te procurar. Fechou, galera? Bem, então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a questão de igreja. E mais especificamente, eu queria que a gente olhasse assim, na questão qual é o meu chamado, como eu posso servir mais a minha comunidade cristã, o que eu posso fazer e tudo mais. Porque a gente viu até semana passada, do conceito de obediência, que é da vontade de Deus que a gente faça parte de uma igreja, faça parte de uma comunidade cristã e ajude ela, seja ativamente participante. Isso quer dizer então que a gente já esclarece a primeira coisa, é da vontade de Deus que a gente então faça alguma coisa, que a gente ajude, lógico, de boa vontade, né? com o coração aberto a servir. Então a próxima pergunta que vem então é, o que eu devo fazer?
qual será que é a vontade de Deus para mim? O que ele quer que eu faça? Onde Ele quer que eu sirva? Será que Ele quer que eu participe do Ministério de Louvor? Será que Ele quer que eu participe de trabalho voluntário, cuidar de crianças, ser um missionário, um pastor? E aí? Qual que é a vontade de Deus? E bem, curiosamente, a Bíblia não responde essas questões para nós. Ela não diz, Vitor, faça isso, faça aquilo. Não, essa questão cai então em liberdade. Nós temos liberdade de escolher onde queremos servir. Mas eu tenho aqui uma série de perguntas então que podem nos ajudar a tomar essas decisões de uma maneira sábia. Onde podemos servir? Tem 3 séries de perguntinhas aqui que eu vou fazer, então pense aí talvez o que você gostaria de fazer, o que você está imaginando. Eu vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, missionário. Vamos dizer que alguém está querendo saber se pode ser e quer ser um missionário ou não. Bem, a gente vai olhar então para a primeira pergunta. Você gosta de fazer isso? Você se sente à vontade? Você se sente bem fazendo essa atividade? Primeira questão. Se você se sente bem e se você gosta. Segunda questão. Você quer fazer isso? Porque uma coisa é gostar, outra coisa é querer fazer, né? Então, segunda pergunta. Se você gosta e se você quer fazer. E terceira questão. Pergunte para outras pessoas o que elas acham sobre você fazendo determinada atividade. O que será que as pessoas vão dizer? Que você vai servir bem, que você vai... talvez não é muito o seu estilo. Pense também onde você vai conseguir glorificar mais a Deus. E pense nos talentos que você tem também. Mas essa questão que eu falei de perguntar para as pessoas e perguntar para a comunidade de igreja tem um motivo especial. Porque o Espírito Santo, ele trabalha em nós, nos ajudando a ter dons, a talentos que a gente pode servir a Deus, mas também o Espírito está trabalhando na unidade da igreja, está trabalhando em todas as pessoas da igreja. Isso quer dizer que ele coloca em nós algum dom e que ele faz com que as outras pessoas também reconheçam que você tem esse determinado dom. Então, por exemplo, essa pessoa que quer ser uma missionária, talvez as pessoas vão olhar e falar, nossa, realmente, essa pessoa pode ser uma boa missionária, ela tem dons para essa área, realmente é uma área que ela deveria seguir. Então, existe uma confirmação interna em nós queremos fazer, nós queremos exercer isso, mas a comunidade também concorda com isso. Então, essa é a unidade que o Espírito produz na igreja. Então, por isso que perguntar para as pessoas o que elas acham de você nessa função, nessa atividade, também pode ser muito sábio e muito importante. E bem, mas quero dizer também sobre esse assunto que existem questões na nossa vida que não são questões de vida ou morte. Por exemplo, essa, de onde eu devo servir. Isso quer dizer, galera, que nós temos liberdade, se nós quisermos, de testar, de provar, de experimentar. E não tem nada de errado com isso, não tem nada de errado de eu querer saber como que eu seria na área de louvor e depois como eu seria na área de servir mais, sendo um missionário ou trabalhando com trabalho voluntário. Não tem nada de mais eu querer experimentar e saber o que eu gosto. Aliás, tem muitas questões da nossa vida que a gente só sabe o que a gente gosta porque a gente descobriu aquilo que a gente não gosta. Então, é sábio testar, é sábio provar, é sábio experimentar quando não é uma questão tão decisiva, uma questão de vida ou morte na nossa vida. Então, vale a pena dar essa experimentada, galera. Não há nenhuma vergonha, nenhum medo em fazer isso. Eu tenho certeza que a comunidade vai apoiar essa escolha. E bem, vamos então para o segundo ponto, que é o ponto sobre relacionamentos. Casamento, namoro. E a primeira coisa que eu quero lhe dizer é que se você é casado, você já fez essa escolha então. Você já
a vontade de Deus para você é que você continue no seu casamento, que você seja muito feliz no seu casamento, que você ame seu cônjuge. Então essa é a vontade de Deus. Aqui é uma direção mais para os solteiros, aqueles que estão começando a namorar também. Mas lembrando, você também que já é casado pode sim pegar essas dicas para orientar pessoas que estão nesse processo. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: casar ou não casar? E aí? E eu falo essa pergunta porque sim, na Bíblia e a vontade de Deus, não é que todo mundo se case. Existe liberdade sim de você ser solteiro. E não tem problema em estar fazendo a vontade de Deus. Paulo, por exemplo, era um solteiro e exercia muito bem a sua solteirice. Ele fez isso por escolha e ele queria fazer isso para que ele pudesse ter mais tempo, ter mais dedicação para fazer a vontade de Deus, para fazer ministério, para levar a palavra, o evangelho para outras pessoas. Então, ser solteiro também é uma opção e agrada a Deus. E a gente tem que se perguntar então, né? Eu quero casar? Casar vai me fazer bem? Vai me fazer mais próximo de Deus do que se eu for solteiro? Eu desejo pagar esse preço de apoiar uma outra pessoa, de me doar para outra pessoa? Então, essas perguntas que a gente tem que fazer. E eu queria também dizer que não há nenhuma vergonha em ser solteiro. E eu preciso explicar isso porque muitas vezes na nossa sociedade, ou mesmo nas comunidades cristãs, muitas pessoas têm uma visão ruim sobre ser solteiro. Mas isso, galera, só mostra uma miopia espiritual que a gente tem, de não conseguir ver os valores e virtudes de ser um solteiro. Como eu disse, Paulo exerceu muito bem a sua solteirice. Paulo, ele doou seu tempo, doou sua força, sua energia para o evangelho. E da mesma forma, existem muitos solteiros fazendo isso. Então, galera, que a gente possa ver virtudes e poder elogiar as pessoas que são solteiras. Porque sim, tem valor em ser solteiro. Outra questão que a gente deveria elogiar mais os solteiros. Porque mesmo às vezes pessoas têm vontade de se casar, mas não se casam para que não casem com pessoas erradas, para que não casem com descrentes, não tenham um casamento feito com uma má escolha, porque não é sábio casar com qualquer pessoa, não é mesmo? Então, assim, a gente deveria elogiar e valorizar esses cristãos que muitas vezes têm até o sonho de se casar, mas têm se mantido firme para ser puro, para ser santo diante de Deus, para ser mais sábio também. Então tem virtudes, muitas virtudes em ser solteiro, que a gente possa aprender a olhar para essas coisas de uma forma melhor. Mas bem, se você até agora você falou: não, Vitor, acho que eu não quero ficar solteiro, eu desejo casar mesmo. Então a próxima pergunta é para você: com quem casar? E a Bíblia responde isso para nós, dizendo que nós cristãos deveríamos casar com outros cristãos. Na verdade, está escrito na Bíblia toda que Deus queria que nós casássemos com pessoas da mesma crença que nós. Tem razão para isso e está escrito na Bíblia. Se você quiser explorar, é um ótimo tema para estudar. Mas então, a gente tem liberdade de escolher qual cristão nós vamos casar, devemos casar. Então, nós temos essa liberdade de escolha e vamos fazer essa escolha de uma maneira sábia. E aqui vai então algumas perguntas para nós nos nortear. Qual cristão eu devo casar, eu posso casar? Talvez você está pensando em uma pessoa, ou você está pensando em algumas pessoas próximas a você, ou ainda você está imaginando como seria as características de uma pessoa que você vai namorar ou vai começar um relacionamento. Então aqui vai algumas perguntas para nos direcionar. A primeira é: vocês se ajudam a amar a Deus?
mais do que quando vocês eram solteiros? E aí, vocês se ajudam a se amar mais a Deus, a glorificar mais a Deus quando juntos do que quando solteiros? Quais são as características que eu quero numa esposa ou no marido? Essa pergunta é muito boa, galera, porque nós vamos então olhar para as pessoas e vamos começar a ver, será que as pessoas ao meu redor têm a característica de um esposo, de uma esposa para mim? Então a gente vai começar a olhar as pessoas que a gente está talvez em dúvida, está pensando aí sobre um relacionamento. Essas pessoas têm características que eu quero numa esposa ou no marido? Próxima pergunta. O que te leva a namorar ou querer casar com essa pessoa? É só questão de aparência? É questões de interesse? Ou tem algo mais? Por exemplo, a espiritualidade da pessoa, a servidão da pessoa, o amor, a amizade, o companheirismo? É importante porque isso vai mostrar se um relacionamento ele vai ser superficial ou se ele vai ser profundo e saudável. Outra coisa, vocês têm um grupo de características ou de sonhos em comum? Bem, não é regra que você precisa ser igual a outra pessoa, mas quanto mais próximo, mais fácil de vocês lidarem com algumas questões. Ser muito diferente pode ser mais difícil, mas não quer dizer que não possa acontecer, né, um relacionamento. Só parece ser mais complicado. Outra questão. Eu sou a pessoa que os outros estão procurando? E aí? E essa pergunta é boa porque mostra se nós estamos só procurando pessoas com determinadas listas de características ou se nós estamos nos transformando nas pessoas que outros estão procurando. Eu estou orando para Deus, Deus me dê uma pessoa com isso, isso, isso e isso. Ou eu tenho orado, Deus me ajude a me preparar para um relacionamento. Me ajude a me preparar para ser uma pessoa que outras pessoas estão procurando. Uma pessoa mais serva, uma pessoa mais espiritual, uma pessoa mais amorosa. Então essa pergunta é muito boa para direcionar onde nós estamos olhando para nós mesmos ou só para os outros. E também queria dizer que, por fim, procure conselho de pessoas que têm um relacionamento saudável para te ajudar a fazer essas escolhas de uma maneira mais sábia. E com essas questões, eu também não quero limitar o assunto a só essas perguntas, eu quero aqui só introduzir um pouquinho sobre o assunto. Eu sei que tem muito mais que a gente pode explorar sobre essas coisas. E por fim, eu queria falar sobre trabalho. Onde trabalhar, com que trabalhar, que faculdade fazer. Bem, a gente sabe que cristãos e não cristãos precisam tomar decisões nessa área. Mas a diferença é que um cristão ele vai sempre querer fazer a vontade de Deus nessa área. E a vontade de Deus para nós, nessa área de trabalho, é que nós tenhamos um trabalho justo, honesto, íntegro, que nós não tenhamos que mentir, que nós não tenhamos que transgredir mandamentos de Deus. Essas são algumas coisas. Não roubemos pessoas, não prejudiquemos pessoas no nosso trabalho. Essa é a vontade de Deus para nós na área de trabalho ou quando escolhermos a nossa faculdade. Então, se você pensou aí, não, Vitor, eu estou aqui em alguma coisa que faz a vontade de Deus, está dentro dessas questões, tanto de trabalho quanto de faculdade. Bem, aí então nós temos a liberdade de escolher aquilo que nós queremos fazer. E aqui vai então algumas perguntas que vão nos direcionar a saber o que a gente pode fazer de faculdade, que trabalho a gente pode seguir. Talvez você está pensando em mudar de trabalho. Então aqui vai algumas dicas. Quais são seus dons? O que você é bom em fazer? Quais são as suas habilidades? Primeira pergunta. Outra questão, o que você gosta de fazer?
E essa é boa porque, às vezes, você quer fazer algo que te faz feliz e não tem nada de errado com isso. Então, busque aquilo que você gosta, aquilo que você acha que vai te fazer bem. Não há nada de errado com isso, então, galera. Outra questão, que tipo de vida você quer ter? Que tipo de emprego você quer ter? Quanto você quer trabalhar? Tem alguns trabalhos que exigem mais, tem alguns trabalhos que exigem menos. É de se pensar, porque vai ser uma escolha importante na sua vida. Outra coisa, você vai conseguir ser um discípulo onde você estiver trabalhando? Você vai conseguir ter um tempo para a sua família, para os seus amigos, para a igreja, para Deus? Você vai conseguir ter uma vida saudável onde você for trabalhar? É de se pensar também, galera. E pergunte para outras pessoas. Pergunte para outras pessoas o que elas acham. Tem pessoas que já passaram por situações semelhantes, então pedir conselhos também é ótimo nessa área. Eu queria finalizar também dizendo que não há nada de errado em nós querermos, se nós quisermos trocar de emprego, trocar de faculdade. Não há nada de errado com isso e nem na vontade de Deus fala que você não deve trocar de emprego, não deve trocar de faculdade. Você é livre, mas faça essa escolha com sabedoria também. Ou se você quer ficar no lugar, ou se você quer sair de onde você está. Faça isso com muita sabedoria. E, gente, então eu vou ficando por aqui. Eu queria passar então um pouquinho só para vocês sobre esse assunto de fazer a vontade de Deus. Esse assunto é muito mais amplo, muito mais coisas específicas para se trabalhar, mas eu espero que eu tenha dado aqui um pontinho para nortear você nessas questões, a começar a entender mais a vontade de Deus, a começar a tomar decisões que agradam a Deus. E então, galera, também queria dizer que espero que vocês fiquem em paz quando vocês tomarem decisões, ficarem em paz, que Deus ainda está confiando, Deus ainda está trabalhando em nós, que Deus ainda cuida de nós em todas as circunstâncias e nós não conseguimos atrapalhar os planos bons de Deus para nós. Galera, um grande abraço e que Deus abençoe todos vocês.